não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Vou repetir os 2 versículos. Então Jesus lhes disse claramente, Jesus falando aos discípulos, aos 12, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém, meus irmãos. Agora, outro texto, rapidamente, João capítulo 12, Romanos capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos 12, verso 1 e verso 2. Verso 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho escrito pelo apóstolo João foi o último Evangelho relatado, o último Evangelho escrito. Até então, os Evangelhos já haviam sido escritos pelo apóstolo Mateus, já havia sido escrito por Marcos, já havia sido escrito por Lucas. Lucas, ele não foi um apóstolo de Jesus, mas ele foi um companheiro, um grande amigo do apóstolo Paulo. Ele acompanhou Paulo durante suas viagens missionárias. Ele foi um auxílio, ele foi um amigo muito próximo do grande apóstolo Paulo. E o último evangelho, a última narrativa acerca da vida e da obra terrena de Jesus, ela foi redigida, ela foi escrita pelo apóstolo João. O Evangelho de João, diferentemente dos outros 3 evangelhos, possui uma singularidade. O Evangelho de João possui uma marca, um distinto dos outros 3 evangelhos. Enquanto que Mateus, ele tem o objetivo de passar uma narrativa exclusiva para o povo judeu, demonstrando Jesus como o grande leão da tribo de Judá, o sucessor direto de Davi, e portanto digno de ser rei pelos séculos dos séculos. Marcos, por outro lado, nos apresenta o Evangelho apontando Jesus como servo perfeito. É no Evangelho de Marcos que nós vemos com muita frequência várias descrições dos milagres de Jesus, do poder de Jesus, Jesus servindo as pessoas, Jesus como servo perfeito. O Evangelho de Lucas, por outro lado, é tratado como Jesus sendo o homem perfeito. Mateus conta na genealogia de Cristo, de Abraão até José, esposo de Maria, a qual deu à luz a Jesus. E Lucas, na sua genealogia, ele vai tratar de ordem decrescente, de José até o homem Abraão. Lucas tem o objetivo de demonstrar Jesus como um homem perfeito, como o Deus homem que se fez carne, se fez servo, e semelhante a nós, sofreu as nossas dores, as nossas lutas, passou pelas nossas dificuldades, tudo como um homem perfeito, sem nunca ter cometido um pecado sequer. João, por sua vez, vai descrever Jesus como Filho eterno de Deus, que desceu do céu e veio morar entre nós. O Deus unigênito que estava no seio do Pai, o Deus eterno, o Verbo encarnado, que desceu da sua glória e fez morada com os homens. João trata de Jesus como o Deus eterno, o Deus verdadeiro, o Jesus Deus que não se corrompeu e que representou na sua vida a glória do Pai, a essência do Pai, a divindade do Pai. João, ele vai escrever o seu Evangelho
trazendo alguns relatos, alguns fatos da época inequívocos, para demonstrar que Jesus era Deus, que era inegociável o fato de que o homem da Galileia, o homem de Nazaré, era Deus por excelência. Jesus e João vai mostrar no seu Evangelho 7 milagres que evidenciam a divindade de Cristo, a deidade de Cristo. O primeiro milagre que João conta na sua narrativa, no seu Evangelho, está no capítulo 2, quando ele vai dizer que Jesus, durante uma festa de casamento em Caná da Galileia, transformou a água em vinho e distribuiu para todos os convidados da festa. O segundo milagre, notificado por João, escrito no seu Evangelho, vai relatar Jesus curando o servo, o filho de um servo de um centurião da corte romana. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos Jesus curando o servo, o filho de um servo de um centurião romano. É aquele episódio onde Jesus ele vira para os seus apóstolos e fala: nem mesmo em Israel eu achei fé como esse homem, desse gentil, que me suplicou pela cura do seu filho. O terceiro milagre que João relata no seu escrito é no capítulo 5, quando Jesus ele cura o paralítico de Betesda. O homem que estava há 38 anos enfermo, sem poder andar, e Jesus ele passa pela porta do templo e cura um homem paralítico, um homem que estava há muito tempo sem andar. Jesus, por seu milagre, por sua deidade, sua divindade, ele dá uma ordem para o paralítico se coloca de pé. O quarto Evangelho, aí no capítulo 5, Jesus ele está atravessando o mar com seus discípulos e Jesus ele acalma uma grande tempestade. E o fato deste evento é que neste capítulo, nessa história, nós temos uma representação clara da humanidade de Cristo e da divindade de Cristo. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo, o barco estava sendo assolado pelos ventos fortes. As ondas estavam impelindo o barco e o homem Jesus estava dormindo. Mas quando ele é acordado, o Deus Jesus se levanta e dá uma ordem para que o mar se acalmasse. E no mesmo instante se fez grande abundância, mostrando que Jesus é homem, ele estava dormindo, mas ele é Deus. Aleluia! E o mar se acalmou. No quinto milagre, no capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes para cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Poucos pães, poucos peixes. Filipe os traz a presença de Cristo e Cristo os multiplica diante de todos os seus ouvintes, diante de todos os apóstolos. Mais um fato inequívoco do poder e da divindade de Cristo. O sexto milagre, já no capítulo 9, Jesus ele cura um cego de nascença, um homem de 40 anos que nunca pôde ver. Jesus ele unta lodo com a sua saliva, ele coloca nos olhos do homem cego, e aquele homem testemunha de uma coisa para os fariseus. Ele diz: olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. O homem de Jesus colou nos meus olhos e eu sou vendo. E o último fato, narrado por João, no seu Evangelho, o sétimo, demonstrando que Jesus ele é 100% Deus, é quando Jesus, no capítulo que nós lemos, no 11, ele ressuscita um homem depois de 4 dias morto. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Aleluia! João não somente narra os milagres de Cristo, João também vai pegar falas de Cristo que somente o Pai, somente Deus Pai, no Antigo Testamento tinha proferido. Vocês se lembram de que quando Deus chamou Moisés, e deu a Moisés e Arão uma ordem de retirar o povo do Egito e os conduzir à terra que Deus havia prometido dar
dá por juramento a Abraão. Moisés, ele recebe essa ordem, essa missão, e ele faz uma pergunta para Deus Pai naquele momento. Ele pergunta: Senhor, quando eu chegar diante do teu povo, eles vão me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus vira para Moisés e diz: Moisés, quando o povo de Israel te perguntar quem me enviou, tu dirás: o eu sou o que sou me enviou. Aleluia. Jesus, para demonstrar que Ele é igual ao Pai em essência, em poder, em divindade, em senhorio, Ele ousa a dizer durante a sua caminhada, seus 3 anos e meio de ministério terreno na terra, 7 vezes relatado por João e trazido ao nosso conhecimento, Jesus dizendo que Ele é amor, eu sou. E Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, Ele é Deus, e portanto digno de ser reverenciado e adorado. Nos detendo agora no capítulo, nos versículos que eu trouxe para a nossa reflexão, nós temos João relatando um milagre extraordinário que aconteceu em Betânia. Jesus, durante o seu ministério, ele fez poucos amigos. Ele tinha os seus 12 apóstolos, e no meio dos 12 ele tinha 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. Esses 3 homens viram Jesus se transfigurar em Mateus capítulo 17, quando a Bíblia vai dizer que os olhos de Jesus no monte resplandeciam como o sol, as suas vestes se tornaram reluzentes, e os 3 apóstolos contemplaram o Filho de Deus transfigurado, trazendo sobre si a glória do Pai. Esses 3 apóstolos foram os únicos que adentraram na parte mais interior do Getsemane, quando Jesus ele estava agonizando, sofrendo, temendo o dia em que ele seria entregue pelos nossos pecados, e sobre ele cairia o cálice da violenta ira de Deus por causa dos nossos pecados. Os 3 apóstolos estavam com ele. E Jesus ele fez outros amigos muito íntimos, amigos muito próximos. E um desses amigos estava na família e na casa de Lázaro. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 10, no versículo 38, que houve um episódio onde Jesus ele passou uma noite na casa de Lázaro. E quando Jesus ele entra na casa de Lázaro, a Bíblia vai dizer que a irmã mais velha, Marta, ela vai direto para a cozinha para poder preparar um grande banquete para o Senhor, para servir o Senhor com o melhor do que ela tinha oferecido. Maria, por sua vez, se coloca aos pés de Jesus e fica ouvindo os ensinamentos. E Lázaro também estava na companhia do nosso mestre naquela ocasião. Jesus, ele de contínuo visitava a casa de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus, ele compartilhava a sua palavra com Lázaro. Ele compartilhava os seus segredos com Lázaro. Aquela família recebeu o privilégio de ter o Filho encarnado dentro da sua casa, compartilhando a amizade com ele, compartilhando a vida com ele. Aquela família recebeu Jesus. Houve um momento em que, assim como todas as famílias são assoladas, assim como na porta de cada um de nós, um dia a enfermidade chega, o luto chega, a dor chega, a aflição chega, naquela família também chegou. Muito embora Jesus fosse muito próximo a Lázaro, a Bíblia vai dizer que em um determinado dia Lázaro fica muito enfermo e ele chega perto de morrer. E a narrativa vai dizer que Maria e Marta, elas pegam uma carta, escrevem dizendo: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Elas nem precisaram dizer
reconheceu o irmão de Lázaro. Ela sabia que se dissesse que estava enfermo aquele que o Senhor amava, Jesus saberia que era Lázaro. Jesus muito amava Lázaro. A carta chega até Cristo. Chega ao conhecimento do Mestre em Jerusalém, que um amigo dele estava passando mal, estava enfermo, perto da morte. A narrativa bíblica vai dizer que quando Jesus ele recebeu a notícia de que Lázaro estava morto, intencionalmente, propositalmente, ele permanece ainda 2 dias em Jerusalém sem se movimentar, sem sair do lugar, sabendo que Lázaro estava perto de morrer. Ele fica onde ele estava sem sair de lá. E aí uma pergunta que vem aos nossos corações é: por que Jesus não foi ao encontro de Lázaro quando ele soube que o seu grande amigo estava enfermo, estava perto da morte? Propositalmente o Senhor permaneceu em Jerusalém sem sair de lá, deixando com que o seu grande amigo ficasse enfermo em Betânia. E a Bíblia vai dizer que Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Traduzindo Betânia estava próximo de Jerusalém, no lugar onde Jesus estava, 3 quilômetros apenas. Só 3 quilômetros. Jesus, nas suas viagens, ele desbravava Israel a pé. Ele poderia muito bem, naquela mesma hora, chegar até lá com a sua caravana e punha as mãos sobre a cabeça de Lázaro e restituísse a saúde do seu grande amigo. Mas não foi o que ele fez. Jesus não foi até lá. Muito embora estivesse perto da residência de Lázaro, ele não foi até lá. Depois que se passou os 2 dias, a Bíblia vai dizer que Cristo vira para os seus apóstolos e fala: vamos para Betânia, nosso amigo Lázaro está enfermo. E os apóstolos estranham isso, porque logo em seguida que Jesus disse que Lázaro estava enfermo, Jesus diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu. Os apóstolos perguntam: Senhor, mas se ele dorme, ele está bem. Só que eles não entendiam que Jesus falava acerca do sono da morte. Jesus estava usando o eufemismo para poder dizer que Lázaro estava morto. E aí a Bíblia fala no versículo 14 que Jesus lhes disse claramente: o nosso amigo Lázaro morreu. E aí vem agora o coração desse texto. Por favor, preste muita atenção no versículo 15. Jesus fala: o nosso amigo Lázaro morreu, e por vossa causa, por causa de quem? Por causa dos apóstolos, por causa dos 12, e por vossa causa eu me alegro. Jesus estava contente com aquela situação. O amigo estava morto, o amigo tinha passado pela enfermidade, agora estava morto, e Jesus estava contente com aquilo, Jesus estava alegre com aquilo, porque o amigo tinha morrido. O texto diz: e por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse. Para quê? Com que finalidade? Por que Jesus se alegrava de não ter estado em Betânia para curar Lázaro? Para que vocês possam crer. Por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que vocês creiam. E a narrativa continua. A Bíblia vai dizer que João, os outros apóstolos, Jesus se levanta e parte para Betânia. E aí um dos apóstolos vira e diz: vamos a Betânia para poder morrermos com o Senhor. Jesus ele tinha acabado de sair de lá. Ele havia tido uma conversa, uma discussão com os fariseus. No capítulo 10, quando ele dizia que era o bom pastor, quando ele dizia que era o pão vivo que desceu do céu, os fariseus não entendiam a mensagem espiritual dele, estavam ameaçando o nosso Senhor de morte, tinham pegado pedras para atirar. Jesus tinha acabado de sair de lá. E os apóstolos, já pessimistas, quando recebem a ordem de Cristo para voltar para Betânia, pensam: olha, agora a gente vai poder morrer de vez. Quando eles chegam perto da entrada da cidade, a Bíblia fala que Marta, a irmã mais velha, fica sabendo que Jesus estava na porta da cidade.
quando Marta, ela sabe que o Senhor está lá, ela vem apressadamente, ela sai da sua casa correndo. A Bíblia fala que ela se lança aos pés de Jesus, chorando com lágrimas, e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando ela diz isso, Jesus vira para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê nisso? Marta disse: eu creio, Senhor. Marta volta para sua casa e avisa a irmã Maria: olha, o Senhor está na porta da cidade. Maria, quando fica sabendo, ela sai apressada da sua casa. Ela rompe a porta da cidade. Ela se lança aos pés do Senhor. Chorando, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. E a narrativa vai dizer que quando o nosso Senhor ouve isso, ele olha para o lado e os judeus que tinham vindo de Jerusalém para consolar as irmãs, todos estavam chorando. Maria estava aos prantos, Marta estava aos prantos. E aí no versículo 35 deste capítulo, a gente tem o menor versículo de toda a Bíblia, porém o mais profundo. Jesus chorou. O nosso Senhor chorou. Diante da dor humana, diante do luto humano. Jesus, ele se compadece com a sua condição. Jesus, ele se comove com a sua situação. A igreja não chora sozinha. O mestre dela chora com ela. Jesus chorou. A Bíblia fala que o Espírito dele se moveu tanto de compaixão. E ele pediu: me leva até a porta do sepulcro. Ele vai até a porta do sepulcro. E aí outros judeus, escandalizando, blasfemando, dizia: não podia esse aí que abriu os olhos do cego ter impedido que Lázaro morresse? A Bíblia fala que mais uma vez Jesus se comove nesse momento. Aleluia. Ele chega na porta do sepulcro, ele chega na porta do túmulo, e a Bíblia vai dizer que o cadáver estava lá dentro 4 dias, estava morto. E ele dá uma ordem para que fosse removida a pedra. Logo a irmã o interrompe e diz: Senhor, não, porque já é de 4 dias. Jesus, ele repete as mesmas palavras que ele tinha dito a ela: crede em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Quando a porta do sepulcro é aberta, Jesus, ele olha para o alto e ele diz o seguinte: Pai, graças eu te dou porque sempre me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me ouve, para que eles possam crer. Jesus então dá um grado, e esse grado rompe os grilhões da morte. Eu não sei aonde a alma de Lázaro estava naquele momento, mas a voz de Jesus ecoou lá. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro vem, atado com panos. Aleluia. Ele sai do sepulcro, vivo, depois de 4 dias morto. Jesus dá uma ordem para que fossem tiradas as ataduras dele e que desse a ele de comer. E há uma comoção naquela cidade, as irmãs creem. A Bíblia fala que os apóstolos, vendo o acontecimento, colocaram fé em Jesus. E a partir daquele momento eles não tiveram dúvidas de que Jesus era o Filho de Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que alguns dos judeus que tinham saído de Jerusalém e ido para Betânia, quando vêem o acontecimento, eles são tomados pela forte convicção de que aquele homem era Deus, era o Messias, era o escolhido, era o enviado, descendente direto da mulher, prometido para esmagar a serpente e libertar dos nossos pecados. Eles creram por causa desse milagre extraordinário. Um homem 4 dias morto sai para fora por causa das palavras do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Jesus.
E agora, respondendo a pergunta que eu fiz no versículo 15, Jesus ele fala que se alegrava de não ter estado em Betânia quando Lázaro estava morto. Por que ele se alegrava? Por que o nosso Senhor estava contente? Porque ele sabia que ressuscitando alguém, a comoção desse milagre seria tamanha que geraria fé nos corações, fé inequívoca, uma convicção certa acerca da pessoa dele. Jesus ele tinha operado vários milagres, ele tinha curado a sogra de Pedro, que estava com uma febre altíssima, ele tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, ele tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele tinha multiplicado pães e peixes, ele tinha andado sobre a água. Mas ressuscitar o homem depois de 4 dias morto foi um milagre incontestável. A multidão creu. Jesus ele se alegrou por ver que fé gerada nos corações dos ouvintes, dos discípulos, da igreja. Isso é incontestável. Cristo ele prefere que passemos pela adversidade. Ele não nos dá resposta de por que nós estamos passando pela luta, porque ele sabe que no fim dela, fé pode ser gerada no nosso coração. É muito comum Jesus estar contente com a nossa situação, talvez de enfermidade, talvez de luta, porque ele sabe que a adversidade molda o cristão, lapida o cristão e faz ele mais forte, mais maduro, mais convicto, mais robusto. Jesus ele pode estar alegre com a sua situação hoje, sabendo que amanhã a sua condição vai redundar em glória para o nome dele, em louvor para o nome dele, em ações de graça para o nome dele, coisas que os próximos, a sociedade, o outro vai ouvir, não vai ter dúvida de que Deus está na sua causa. Aleluia! Isso pode gerar fé nos corações dos incrédulos. Por isso Jesus estava contente. Por isso Jesus não foi imediatamente curar o amigo. Jesus tem onde ele estava para ressuscitá-lo depois de 4 dias. Caminhando para o término, eu pedi também para que vocês abrissem comigo Romanos capítulo 12. Eu passo para a conclusão dizendo o seguinte: a Bíblia nos traz a narrativa acerca da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, do poder de Cristo. Desde que Jesus ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto, a gente tem aí um calendário cerca de 2000 anos depois. Nós somos uma geração viva, levantada depois de 2000 anos que esse relato foi escrito. Jesus ele não está hoje fisicamente com a igreja. A Bíblia vai dizer que quando ele ressuscitou, ele ascendeu ao céu, revestido de glória, ele está à destra do Pai nas alturas, aguardando que todo principado, potestade e poder sejam colocados debaixo dos pés dele. Aleluia! Esse Senhor supremo. Só que, muito embora a pessoa física dele esteja no céu, a Bíblia fala que outro divino, outra pessoa da deidade, da trindade, está no mundo hoje. Saiu do céu há 2000 anos e nunca mais voltou para lá, está no meio da igreja. O nome dele é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo está no meio da igreja. Hoje, a gente não pode apalpar a presença física de Cristo, mas podemos sentir, sem dúvida nenhuma, a presença de Jesus. Aleluia! Sabe que Jesus nos deu? Nós não somos menos privilegiados por não termos Jesus ao nosso lado, como os apóstolos tinham. Nós não temos menos privilégio. O escrito aos Hebreus no capítulo 11 vai dizer que uma geração ela não foi aperfeiçoada sem que outra geração, depois da vida de Cristo, nascesse, para ambas serem aperfeiçoadas juntas. Nós estamos vivos hoje e nós temos, além da pessoa do Espírito Santo,
o maior presente dado para os homens e que muitas das vezes é negligenciado. Nós temos as Escrituras, nós temos a Bíblia. A Bíblia, desde que ela foi escrita, os seus 66 livros são incontestáveis, inerrantes. Existem algumas dezenas de cópias dos escritos de Platão pelo mundo. Da Bíblia existem milhares de cópias. E qual é a vantagem de ter milhares de cópias de manuscrito? Para poder verificar a veracidade daquele escrito se não há alteração. Porque pensem só, quando existem muitas cópias de um escrito, há uma tendência maior de um escrito no caminho ser alterado. A Bíblia é avaliada, ela é examinada em todas as suas cópias, e nenhuma delas há um erro sequer, há uma divergência sequer. Ela é íntegra, ela é inerrante, ela é infalível, ela é a palavra de Deus. Nós temos uma bússola nas nossas mãos que traz para nós a vida de Cristo. E essas palavras, elas têm o poder de saltar dessa página e trazer fé nos nossos corações. Aleluia! É essa que tem o poder de nos salvar eternamente e de nos fazer habitar com Deus pelos séculos dos séculos. Por que eu estou dizendo isso? Romanos capítulo 12 vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis. Olha a advertência de Paulo para a igreja: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja é conclamada a não se conformar com esse mundo. Não nos conformemos com este mundo. O mundo vive uma inversão de valores gigantesca. A Bíblia continua trazendo os alicerces, os fundamentos e a base da nossa fé. É incrível como que a igreja no Brasil hoje, ela precisa ainda ouvir que, por exemplo, o casamento ele é um só, que Deus abomina o divórcio, que o matrimônio ele é monogâmico, é uma mulher e marido, ele é heterossexual, é homem e mulher, ele é indissolúvel. A sexualidade das pessoas hoje está sendo definida pelo que a sociedade diz, mas a Bíblia fala que o Senhor os formou homem e mulher. Não dá para poder passar disso, que passa disso vem da nossa carne, da nossa matéria. Quem define princípios do casamento, da sexualidade, é as Escrituras. Aleluia! E a igreja não deve negociar esses princípios. Glória a Deus! A igreja não pode se conformar em ouvir o mundo dizer que a Bíblia ela está passando por um processo de transformação cultural, que ela é retrógrada, que ela é arcaica. A Bíblia continua sendo inerrante. Aleluia! É ela que define o que é família, é ela que define o que é um indivíduo, é ela que define o que é igreja, Glória a é ela que Deus! define o que é o povo de Deus, o que é o certo, o que é o errado. Glória Nós não podemos nos conformar com este século. Existe um evangelho muito pernicioso que está se infiltrando nas igrejas. E as pessoas elas estão se corrompendo, dando ouvidos a doutrinas de demônios. As pessoas estão se corrompendo, ouvindo que princípios afirmados, inegociáveis, absolutos da Bíblia estão em jogo, estão em xeque, estão passíveis de mudança. Nós não negociamos a verdade. A igreja ela sempre deu a vida pela verdade. Desde o primeiro século, os mártires deram a vida por causa dessa palavra. Aleluia, Jesus! Nós não podemos abrir mão do que a Bíblia nos diz, que é o certo e o errado. Ela continua dizendo que ao homem foi dado o governo da igreja, o governo da família, e que é esse mesmo homem que tem o dever de amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher deve ser sujeita ao marido. É princípio da palavra. A palavra é negociável. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum nós vermos, é muito comum
canais de YouTube, os podcasts, pessoas que saíram do meio cristão e estão falando baboseiras, hoje estão ensinando heresias, doutrinas de demônios, e a igreja pensa que isso, pode ser que seja certo, pode ser que seja assim mesmo. Nós temos a Bíblia nos define. A Bíblia diz o que é certo. A Bíblia fala o que é correto. Fiquemos com as Escrituras. Abracemos as Escrituras. Não nos conformemos com este século. A palavra de Deus fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos de Deus, a igreja é de Deus. Aleluia. O mundo jaz no maligno. A menos que o mundo ouça o Evangelho para sair do maligno e vir para o reino da luz, ela continuará nas trevas. A menos que o mundo se converta, ele continuará nas trevas. A menos que se arrependa, continuará nas trevas. E nós não podemos negociar os princípios da palavra. Amém, Jesus. Eu deixo essa reflexão para nós. Nós vimos aqui uma narrativa de Cristo, do poder de Cristo. E nós não somos menos privilegiados por não termos a presença física dele. Nós temos o Espírito Santo, que é o consolador para a igreja, assim como Jesus foi o consolador para os apóstolos. O Espírito Santo assume a função de Cristo. Ele é o Paracleto, ele é o socorro presente para nós. Ele é o Deus que está conosco todos os dias, até o arrebatamento. E nós temos as Escrituras. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu fazer uma oração com vocês. Vamos ficar sobre os pés. Vamos orar ao Senhor. Eleve seu coração, Deus. O Espírito Santo ele está aqui. Deus ele nos assiste. Deus ele não somente ouve oração. Deus ele tem prazer em ouvir oração. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos, nós te enfatizamos, porque tu és Deus. Além de ti não há Deus, Pai. Só o Senhor é Deus dos céus, da terra e debaixo da terra. O Senhor roubou para si o título de Senhor e Deus. E ao teu nome seja dada glória, louvor, domínio e a majestade do céu e dos céus. Pai, a nós foi dado o teu Espírito, a nós foi dado a sua palavra. Que o Senhor venha guardar as nossas mentes e corações. Pai, que possamos experimentar os teus milagres aqui nessa terra. Que possamos experimentar a tua proteção. Que possamos experimentar a tua direção. Que possamos experimentar a vida do Senhor, Pai. Conceda-nos, ó Deus, irmos mais profundos. Mergulhar no Senhor, na sua presença. E experimentarmos coisas inefáveis dessa terra. Como foi dito uma canção aqui à noite. O céu é onde o Senhor está. O Senhor está aqui conosco. O céu, ele pode ser experimentado aqui. Pai, no nome de Jesus, não nos deixe darmos crédito às mensagens do mundo, à ideologia do mundo, ao paganismo do mundo. Mas possamos guardar os nossos corações, blindar as nossas mentes dos ataques de Satanás, das investidas do maligno, das setas inflamadas do adversário. Guarda, Senhor, nossas famílias, guarda nossa juventude, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Senhor, seja conosco, ajude-nos na nossa caminhada e que o teu nome venha ser exaltado em nós, Pai. Não nos deixe envelhecermos. Ainda, Senhor, que seja necessário o Senhor ficar contente com a nossa diversidade, para depois o Senhor vai ser exaltado em nós. Que assim seja, Pai. Desde que vejamos a sua glória nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, sabendo que o Senhor há de nos guiar até o fim, até a eternidade, até o grande dia que esse céu vai se desenrolar. Aleluia. O homem vai descer para arrebatar a igreja. Louvado seja o teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, são momentos como esse.